Povo de Deus, paz seja convosco. Que a bênção de Deus neste momento alcance a vida de todos. Que prazer, que alegria poder partilhar mais uma porção diária, porção divina, porção de Deus, porção da palavra do Senhor com todos vocês. Eu fico feliz em saber que muitos têm sido edificados pela palavra do bom mestre aqui no nosso canal. Quero partilhar neste dia um texto profético. Por que profético? Porque está aplicado em um dos profetas menores da Bíblia Sagrada. Aproveito para pontuar que a diferença que existe entre os profetas maiores e profetas menores é que os profetas menores escreveram e profetizaram menos do que os profetas maiores. Um dos profetas menores é Miqueias, no qual eu irei me deter. Mas, a exemplo disto, um dos profetas maiores, Isaías, que é um contemporâneo de Miqueias. Eu gostaria de me deter no capítulo 6, versículo 8 do livro do profeta Miqueias. A palavra de Deus nos diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça. Segundo, e ames a misericórdia. Terceiro, e andes humildemente com o seu Deus. Nós estamos diante de 3 designações de Deus aos homens. Quando entendemos a palavra profundamente, começamos a compreender que designação significa orientação. Deus está orientando um povo que estava, sem sombra de dúvidas, haja vista, sobre o seu juízo. O Senhor está julgando a nação de Judá. Miqueias, ele vai profetizar no período de 704 a.C., um período em que Israel está passando por uma desconstrução moral. E esta desconstrução moral faz com que o povo se desvincule da graça e do altar de Deus, se aproximando dos altares de ídolos. Aqui é que está uma diferença abissal. Quando eu estou diante e atuante nos altares dos ídolos, obviamente eu vou me afastar do altar de Deus. Portanto, Miqueias, ele vai trazer esta profecia e o seu nome já traz uma tradução interessante. O nome Miqueias significa não há Deus semelhante a ti. Miqueias, ele está trazendo uma profecia em 704 a.C. A palavra de Deus clara nos diz que ele profetizou de acordo com a sua própria declaração durante os reinados dos reis do sul, Jotão, Acás e Ezequias. No período entre o início do reino dividido de Salomão, Israel ao norte e Judá ao sul, e a destruição do templo, onde muitos altos haviam sido destruídos, e ao passo que estes altos foram destruídos, muitos também haviam sido introduzidos em Judá através da influência de Samaria. Então Deus estava julgando Judá, Deus estava punindo esta nação. A única coisa que Deus reivindica, exige, é que eles produzissem 3 comportamentos. E aí ele designa 3 fundamentos comportamentais para este povo. Individualizando, claro, porque Deus ele é intimista, ele fala para a nação, mas ele fala também para o homem pessoalmente. E aí ele diz, ele te declarou, ó homem, isto aqui é falando para Israel,
mas ele individualiza o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. Então, a primeira designação de Deus para Judá foi que eles praticassem a justiça. E quando Deus designa, quando Deus reivindica, pede que eles pratiquem a justiça, Deus estava falando sobre a moralidade. Quando pontuamos a respeito desta temática, principalmente nos dias contemporâneos, onde a nossa sociedade é profundamente licenciosa, imoral, prostituída, sem escrúpulos, sem valores éticos e morais, entendemos que a justiça é um freio de mão, é uma rédea que segura o ímpeto da minha alma. A justiça é uma estabilidade emocional que eu produzo pela relação que eu tenho com Deus, me fazendo um homem prudente, preventivo, correto, honesto. Então, o que Deus está pedindo a Israel é que Israel venha produzir esta justiça, esta equidade, esta honorabilidade, este comportamento referencial. Segundo, Deus pede a Israel que eles amem a misericórdia. E quando Deus está falando que eles deveriam amar a misericórdia, eu entendo, absorvo, compreendo, aquilato teologicamente que o pedido de Deus era que Israel reconhecessem o verdadeiro estado decadente deles. Porque quando eu me debruço diante de Deus e prostro-me perante a sua indizível e inimaginável presença e digo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Você sabe como é que Deus escuta lá no céu? Deus está ouvindo: Deus, olha para este miserável. Quando Deus está pedindo Israel para amar a misericórdia, é para que esta nação fosse consciente que eles de fato não eram autônomos, não eram autossuficientes e não dependia dos seus próprios recursos para alcançar esta misericórdia e por fim a salvação. Eles deveriam viver em função desta misericórdia, como também produzindo o afeto, a amabilidade, não sendo uma nação ou um povo irracional, ignorante, perverso, maldito, odioso, mas sendo um povo que ama a misericórdia, sendo misericordioso, sendo bondoso, sendo sensível ao sofrimento alheio e ao sofrimento próprio. Terceiro, ele conclui dizendo: e que andes humildemente com o teu Deus. Primeiro, ele fala sobre justiça, segundo, misericórdia, e terceiro, humildade. As três designações de Deus aos homens: a prática da justiça, o amor à misericórdia e a humildade como comportamento essencial para a vida humana. Esta humildade é o reconhecimento da soberania, da grandeza de Deus e o reconhecimento da minha pequenez e insignificância. Aqui entra duas linhas de pensamentos: a teocracia e o antropocentrismo. Até que ponto a sociedade atual está subalterna à teocracia? Até que ponto a sociedade atual reconhece a teocracia como um elemento de culto? Se somos antropocêntricos, estamos no centro, desejamos e produzimos comportamentos que nos assemelham a sujeitos que querem estar acima de Deus
E isto é o antropocentrismo, é o homem no centro, é o homem brilhando, ditando, falando, ordenando, comandando, mandando. Humildade significa se esvaziar de si e se encher de Deus. Humildade significa reconhecer a grandeza de Deus e a sua pequenez, a importância de Deus e a sua insignificância. Portanto, eu finalizo as minhas palavras dizendo que o que Deus espera desta sociedade atual, diante desta pandemia, diante deste caos econômico mundial, Deus está falando com a humanidade, dizendo para nós que o maior é Ele, quem pode é Ele, quem tem é Ele, quem faz é Ele, e nós não somos absolutamente nada. É necessário praticarmos a justiça, amarmos a misericórdia e termos humildade para andar com Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Aproveito para lhe pedir humildemente, gentilmente e cordialmente. Você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, acione o sininho, dê o like, deixe seu comentário e compartilhe o nosso canal. Nós estamos diariamente levando a palavra de Deus para o Brasil e para o mundo. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.